Olá, meus amigos e minhas amigas. Sou Arnaldo da Silva, diretor adjunto da Diretoria de Aposentadorias e Pensões da DS Rio de Janeiro. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o direito ao descarte das menores remunerações no cálculo da média utilizada para a aposentadoria pela média das remunerações. Vejamos as regras de aposentadoria pela média das remunerações colocadas à disposição do servidor pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Regra de transição do artigo 4º, parágrafo 6º, inciso 2, a conhecida regra dos pontos. A regra geral do artigo 10 e a regra de transição do artigo 20, parágrafo 2º, inciso 2, a conhecida regra do pedágio. Então, são três regras da emenda 103/19 que permite ao servidor aposentar-se pela média das remunerações. E como é feito o cálculo da média? Ela é feita com base no artigo 26 da emenda 103. Até que a lei discipline o cálculo dos benefícios, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições, atualizados monetariamente e correspondentes a 100% do período contributivo desde a competência julho de 94 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. Vale dizer, toma-se cada remuneração desde julho de 94, traz a valor presente e calcula-se a média aritmética. No cálculo da média, o servidor tem direito a fazer o descarte das menores remunerações por qualquer que seja a regra escolhida, seja do artigo 4º, do artigo 10 ou do artigo 20. E esse descarte é feito com fundamento no parágrafo 6º do artigo 26 da emenda 103. Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido. Vejamos as regras de transição do artigo 4º, parágrafo 6º, inciso 2 e a regra geral do artigo 10. Os proventos de aposentadoria por essas regras são calculados na forma do artigo 26, parágrafo 2º, que assegura ao servidor o recebimento dos proventos de aposentadoria de 60% da média aos 20 anos de contribuição, mais 2% por ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição. Isto é, os servidores que escolherem estas regras para a aposentação só receberão 100% da média aos 40 anos de contribuição. Isso é preciso ficar bem claro. Na regra do artigo 20, parágrafo 2º, inciso 2, os proventos de aposentadoria são calculados na forma do artigo 26, parágrafo 3º, inciso 1, que assegura ao servidor o recebimento da aposentadoria correspondente a 100% da média aritmética, desde, é óbvio, que ele tenha completado o tempo mínimo de contribuição exigido para a aposentadoria. No caso desta regra de transição, 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher. Deve-se tomar cuidado ao pleitear o descarte das menores contribuições. Vejamos o caso da regra do artigo 20. O tempo mínimo de contribuição para a aposentação por essa regra é de 35 anos se homem e 30 anos se mulher. Logo, poderão ser descartadas todas as contribuições excedentes a 35 anos se homem ou 30 anos se mulher. Vejamos o exemplo de um servidor homem
com 38 anos e 7 meses de contribuição. Ele terá, portanto, 3 anos e 7 meses de contribuição excedentes a 35 anos, que é o tempo mínimo para a aposentadoria. Então, no caso do homem, ele poderá descartar as 43 menores contribuições no cálculo da média, preservando o tempo mínimo de contribuição de 35 anos. Se mulher, com o mesmo tempo de contribuição, 38 anos e 7 meses, ela terá 103 remunerações excedentes a 30 anos, que é o tempo mínimo para a aposentadoria da mulher. Logo, ela poderá descartar essas 103 menores remunerações no cálculo da média. E no caso das regras do artigo 4º ou 10, o tempo mínimo de contribuição para aposentação por essas regras é de 40 anos. Logo, poderão ser descartadas todas as contribuições excedentes. Exemplo: se o servidor tiver 43 anos e 3 meses de contribuição, poderá descartar as 39 menores contribuições no cálculo da média, preservando o tempo mínimo de contribuição de 40 anos. Neste caso, essa regra vale para o homem e para a mulher. Ou seja, homem ou mulher, o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria, pela regra do artigo 4º ou 10, é de 40 anos. Então, deve-se tomar muito atenção no caso do descarte, em que a aposentadoria se der pelo artigo 4º ou 10, pois, para cada ano que exceder os 40 anos de contribuição, o servidor terá um acréscimo de 2% na sua média. No exemplo dado, servidor com 43 anos e 3 meses de contribuição, o acréscimo à média será de 6%. Portanto, ao descartar as 39 contribuições excedentes, o servidor terá um acréscimo na média decorrente do descarte. Porém, perderá o acréscimo de 6% da média a que teria direito sem o descarte, em razão dos 3 anos excedentes. Ainda no caso do exemplo dado, o mais correto seria descartar apenas as 3 remunerações excedentes a 43 anos. Nesse caso, o acréscimo à média em razão do descarte seria pequeno, mínimo, mas o servidor manteria o acréscimo na média de 6% decorrente dos 3 anos excedentes. Então, no caso das regras de aposentadoria do artigo 4º e 10, deve-se tomar muito cuidado na hora de fazer o descarte para não incorrer em erro e ter prejuízo ao invés de benefício, ok? Então, atenção. Dito isto, desejo a todos uma boa escolha e até breve.